Candidato a prefeito, meu nome é Enéas 56. Com certeza você já ouviu esta frase. E ela foi dita em apenas 15 segundos de propaganda eleitoral. E essa história, ela ficou gravada na memória de milhões de brasileiros, assim como eu também. Vamos voltar um pouco no tempo. Estamos no final dos anos 80 e o Brasil respirava novamente novos ares de democracia após 2 décadas de ditadura militar. Foi nesse cenário de renovação política que surgiu uma das figuras mais peculiares e marcantes da nossa história bem recente. Continha barbas longas, óculos de fundos ali bem grossos, ele era um homem de fala rápida e um vocabulário que desafiava qualquer dicionário. Era como se ele tivesse o próprio Aurélio em sua mente. Enéas Ferreira Carneiro não se encaixava no estereótipo de político brasileiro. Até porque ele era médico, matemático, físico, professor e entre outras multifunções que esse cara tinha. Era como se ele fosse ali, fazendo uma referência boba, era como se ele fosse ali o Bombril e ele tivesse 1001 utilidades. E além disso, ele era um orador, conseguia prender a atenção mesmo com apenas 15 segundos na TV. No vídeo de hoje, vamos conhecer a história desse homem que, com suas ideias bem polêmicas e personalidade única, deixou uma marca profunda na política brasileira. Afinal, quem foi Enéas Carneiro? Por que esse cara ele conquistou milhões de votos? E que legado ele deixou para o Brasil? Infelizmente, afirmo para vocês que o maior legado é que ele foi aquele nosso eterno quase. Hoje vou explicar para vocês também um pouco sobre suas origens e formação. E a história, ela começa longe dos grandes centros. Ela ocorreu em 5 de novembro de 1938, lá no Acre, no Rio Branco. Assim, nascia Enéas Carneiro, filho de um barbeiro e uma dona de casa. E a infância de Enéas, ela foi marcada pela pobreza e também pela perda bem precoce do seu pai, quando ele tinha apenas 9 anos de idade. Uma lembrança negativa, fome no início da vida. Logo que meu pai morreu, fiquei órfão, tomando café com farinha. Era muito difícil. Essa foi uma frase dita também por Enéas em alguma das suas entrevistas sobre quando ele falava um pouco sobre seu passado, sobre sua infância de modo geral. Mas as dificuldades não impediram que esse jovem rapaz, o Enéas, se destacasse nos estudos. Ele usou tudo que ele tinha passado na infância, na sua adolescência, de algo ruim e usou isso como combustão para chegar ainda mais longe. Desde cedo, ele demonstrou uma inteligência extraordinária, conquistando as melhores notas em todas as turmas onde ele estudou. E aos 20 anos, ele deu o primeiro passo na sua impressionante trajetória acadêmica. Ele foi aprovado em primeiro lugar na Escola de Saúde do Exército. E nesse período, ele mudou-se para o Rio de Janeiro, aqui onde moramos atualmente, levando a mãe consigo, e começou a trabalhar como auxiliar de anestesia no Hospital Central do Exército, no HCE. E isso era só o começo. Em 1960, ele ingressou na Faculdade de Medicina. E como se não bastasse, ele decidiu cursar simultaneamente Matemática e Física na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. E tudo isso enquanto trabalhava dando aulas em cursinhos de pré-vestibular para tentar sustentar a ele e também sua mãe. Formou-se em medicina e se especializou em cardiologia, obtendo o título de mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ele, até o momento, chegou a escrever um livro chamado O Eletrocardiograma. Esse livro, inclusive, ele se tornou uma grande referência na área médica, tão importante que ficou conhecida como a Bíblia de Enéas. Como professor, Enéas ele impressionava pela capacidade de comunicação e pelo seu vasto conhecimento. Sua voz e seu timbre era firme e sua didática ela era bem envolvente. E isso o tornou uma figura respeitada entre os estudantes e até mesmo os professores também. Abre aspas. Sócrates não escreveu nada. Eu li Platão, eu li Aristóteles, li Descartes, Lenin, li Kant. Fecha aspas. Era um intelectual no sentido pleno da palavra. O cara era a personificação disso. E foi com toda essa bagatela de conhecimento que ele decidiu assim embarcar na sua próxima aventura, a política. Na juventude, surpreendentemente, Enéas foi influenciado pelo marxismo. Ele chegou a ser entusiasta das ideias socialistas e da experiência soviética. Mas com o tempo ele meio que acabou caindo numa contradição ali e percebeu que aquilo era uma mera ilusão. Abre aspas. Naquela época, eu era um leitor dos textos de Engels e um entusiasta da tese socialista. Eu sonhava com aquela União Soviética que emergia no pós-guerra.
A experiência mostrou que, se o Estado toma conta de tudo, desaparece a competição. Fecha aspas. Essa decepção com o socialismo levou Enéas a buscar um caminho alternativo. Lá, em 1989, ele fundou o Partido da Reedificação da Ordem Nacional, o PRONA, e com o número 56, adotando as cores verde e amarela como símbolo do seu intenso nacionalismo, foi fundado assim o seu partido. O PRONA surgiu com bandeiras claras: nacionalismo, Estado intervencionista, valorização das forças armadas e moralização da política. Enéas se recusava a ser classificado como direita ou esquerda. Para ele, era simplesmente um nacionalista preocupado com a soberania do Brasil. Vou até tentar imitar aqui um pouco da voz dele com esse novo texto que eu vou falar aqui dele. Nossa posição é corrigir a espinha dorsal, de cima a baixo, em todos os escalões. É reeditar o crédito na coisa pública, na instituição pública. Esse era mais ou menos o tom de voz que eu consegui mais ou menos encaixar com a voz dele. Esse foi um texto falado por ele também, tá? E com essas ideias, um estilo único de comunicação, Enéas estava pronto para entrar no cenário eleitoral brasileiro. E faria isso de um jeito que ninguém esqueceria. Em 1989, na primeira eleição direta para presidente após o regime militar, Enéas lançou a sua candidatura. Com apenas 15 segundos de tempo de TV, contra minutos ou até hora dos seus adversários. Ele precisava apenas de uma estratégia que o fizesse ser lembrado, e assim ele conseguiu. Ao som da Quinta Sinfonia de Beethoven, que é aquela assim... Tan, 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 tan. Cara, eu tenho essa memória muito... Não vou falar muito fresca também, que já tenho meus 30 anos aí. Mas ela soa muito perfeitamente ainda, que era como eu via o Enéas na TV e eu tinha... Não era uma sensação ruim, mas era muito estranho, porque ele era muito convicto, ele era muito forte no que ele falava, né? Ele falava de forma muito acelerada e terminava com um bordão que viraria sua marca registrada. Você já sabe qual é, né? Meu nome é Enéas. A estratégia, cara, funcionou muito bem. Em uma eleição com 22 candidatos, Enéas conquistou mais de 360 mil votos, ficando em 12º lugar. Um resultado impressionante para um estreante tão pouco dali visto, né, e com pouco tempo de exibição também na televisão. Em 1994, ele voltou à disputa presidencial, só que agora com mais tempo de TV e reconhecimento mais popular. Seu programa de governo era chamado Um Grande Projeto Nacional. A ideia dele era defender a soberania brasileira, a valorização da educação tradicional e um Estado forte e intervencionista. Nessa eleição, Enéas ele surpreendeu o país, conquistando o 3º lugar, com mais de 4,6 milhões de votos. Superou políticos tradicionais como Leonel Brizola e até mesmo Orestes Quércia, ficando atrás apenas de Fernando Henrique Cardoso e também isso mostra o quanto o Enéas ele era intelectual, ele era culto e formal. E acima de tudo, um grande respeitador. Mas infelizmente, foi quase. Em 1998, Enéas concorreu novamente à presidência, mas foi nessa eleição que surgiu sua proposta mais polêmica na época: a construção de uma bomba atômica pelo Brasil. Abre aspas. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, assim como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Fecha aspas. Essa proposta gerou enormes controvérsias. E, embora Enéas tentasse explicar que seria apenas para defesa e dissuasão diretamente, acabou marcando sua imagem para sempre. Nessa eleição, ele ficou em 4º lugar com 1,4 milhões de votos. Abre aspas. Eu passei tudo o que penso, tudo o que estudei durante a minha vida. Nada disso tinha valor. Todo projeto e educação falava em bomba. Bom, bomba eu fiquei sinônimo de bomba. Após mais uma tentativa frustrada, agora para a Prefeitura de São Paulo em 2000, Enéas precisava mudar sua estratégia. Em 2002, ele se candidatou a deputado federal por São Paulo e protagonizou um feito histórico. Foi eleito com mais de 1,5 milhões de votos. Inclusive, o recorde de votação para o cargo até então. No Congresso, Enéas manteve seu discurso nacionalista e assumiu uma postura crítica ao governo de Lula. Ele foi autor de 2 projetos de lei, um que visava substituir combustíveis derivados de petróleo por renováveis, e outro que buscava proibir a produção e venda de alimentos em formato de cigarro. Durante seu mandato, ele alinhou ali alguns momentos com o então deputado Jair Bolsonaro,
que anos depois se tornaria presidente da República e reconheceria Enéas como uma influência. Mas foi então, em 2006, que sua história ela tomou outro rumo. Enéas ele foi diagnosticado com leucemia, o que forçou a desistir de uma nova candidatura à presidência. E mesmo debilitado pela doença e tendo perdido sua característica barba durante o tratamento, ele manteve o espírito combativo e concorreu à reeleição como deputado. Em fevereiro deste ano eu tive uma doença gravíssima, leucemia mieloide aguda. Não pude candidatar-me à presidência da República. No tratamento perdi minha barba, mas com a ajuda de Deus estou vivo e voltarei para a Câmara Federal com prona livre e limpo. Não pertence a essa escumalha que aí está. Por isso eu continuo o mesmo. Sou deputado federal, com barba ou sem barba. Meu nome é Enéas, 5656. Esse era o bordão que ele usava ali, né, em sua nova candidatura. E o fato é que Enéas deixou uma marca profunda na política brasileira. Sua influência é reconhecida até hoje, especialmente em concorrentes conservadores e nacionalistas. Um exemplo, Jair Bolsonaro. Ele afirmou ter sido influenciado por suas ideias. Enéas é sempre lembrado, seja pelo seu bordão inesquecível, seja pela sua influência em novas gerações de políticos conservadores, né? De certa forma, Enéas Carneiro segue participando do debate político brasileiro. E qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que Enéas era um visionário, cara, incompreendido ou um radical perigoso? O Brasil, ele perdeu a chance de ter um presidente diferente ou ele foi salvo de um líder controverso? O debate ele continua, assim como o legado desse personagem único da nossa política. E se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, dá um like e, clica nesse sininho aqui do lado para quando sair mais conteúdos como esse, você seja o primeiro a ver. E hoje eu quero finalizar de uma outra forma. Só quero agradecê-los e lembrar que meu nome é Enéas.